Cezinha Hospitality é uma simulação online de gestão de hotéis e restaurantes projetada para desenvolver o entendimento dos alunos sobre a interação e a complexidade de várias disciplinas e conceitos da administração de um hotel e um restaurante. A simulação enfatiza o aspecto operacional da gestão de um hotel e o crescimento sustentável. Cada equipe assume a administração de um hotel de tamanho médio. A equipe é responsável por desenvolver e implementar uma estratégia bem-sucedida ao longo de várias rodadas. A equipe deve encontrar o equilíbrio perfeito entre as diversas áreas do negócio hoteleiro, incluindo a recepção, restaurante, recursos humanos, manutenção e compras. O objetivo é aumentar a lucratividade, superando a concorrência e melhorando as próprias operações. Alguns dos conceitos que as equipes devem incorporar à sua estratégia incluem seleção de pessoal para diferentes setores, reservas, marketing, alimentos e bebidas, controle de custo e de pessoal e a satisfação do cliente. Estrutura do mercado e do jogo. Cada simulação contém entre 2 e 12 equipes competidoras, com até 8 membros em cada equipe. O número de mercados paralelos na simulação é ilimitado, possibilitando o uso da simulação com qualquer número de alunos. A simulação é jogada por 2 a 12 rodadas, com cada rodada correspondendo ao período de 2 semanas, no caso padrão. Rodadas de prática, que não influenciam o jogo de fato, podem ser jogadas antes das rodadas válidas para familiarizar os participantes com o funcionamento da simulação. No Cezinha Hospitality, todas as equipes começam na mesma posição competitiva e enfrentam exatamente as mesmas situações de mercado. As equipes competem apenas contra as outras equipes do mesmo mercado e não contra um computador. Portanto, as decisões de cada equipe influenciam os resultados das outras e o desenvolvimento global do mercado. Essência e fórmula vencedora. A essência da simulação é reproduzir a indústria altamente competitiva de hotéis e restaurantes, unir conceitos e disciplinas de negócios e criar condições para a execução bem-sucedida de várias estratégias diferentes. A simulação é projetada para recompensar aqueles que melhor identificam as tendências de mercado, fatores de sucesso e mudanças na concorrência, além de formular e adaptar estratégias bem-sucedidas. Os principais objetivos de aprendizado da simulação são a satisfação dos clientes no funcionamento de hotéis e restaurantes, promover a consciência dos participantes sobre a complexidade do funcionamento de um hotel e um restaurante do ponto de vista da administração geral e estratégica, desenvolver a capacidade de identificar e analisar variáveis organizacionais e contextuais que podem influenciar o desempenho de um negócio em sua área de mercado e como essas variáveis podem influenciar a empresa, aprimorar o processo de tomada de decisões baseado em fatos e esclarecer as implicações financeiras das decisões administrativas ao unir essas decisões aos fluxos de caixa e desempenho financeiro. Proporcionar experiência prática de trabalho em equipe e solução de problemas e encorajar a competição amistosa num mercado de desenvolvimento dinâmico. A interface do usuário está estruturada da seguinte forma. A página inicial contém informações gerais sobre o curso e a equipe, além de prazos e outras informações básicas. Todas as decisões são tomadas na seção Decisões. Os resultados são disponibilizados nessa seção imediatamente após o fim de cada prazo e podem ser baixados no formato Excel. Os resultados de rodadas anteriores permanecem visíveis durante todo o jogo. A agenda da simulação está disponível nesta página. O calendário apresenta os prazos para registro e também para as rodadas válidas. Esses prazos são definidos pelo instrutor e podem ser alterados durante a simulação caso necessário. As equipes e seus membros podem ser visualizados nessa página. As equipes podem mudar o nome da empresa, criar um slogan, inserir uma descrição e anexar um vídeo caso queiram. Há 2 fóruns de discussão inclusos na simulação, um para toda a turma e um para cada equipe. As postagens no fórum da equipe estão visíveis apenas para os membros daquela equipe. Os materiais incluem instruções para a tomada de decisões e a descrição do caso. O instrutor pode ainda disponibilizar outros materiais do curso através desta página.
As instruções para a tomada de decisões cobrem todas as decisões disponíveis na simulação e alguns dos temas centrais a serem considerados, enquanto que a descrição do caso fornece mais informações sobre a situação atual da simulação e potenciais tendências de mercado. A página Materiais é um bom ponto de partida para a simulação. Lista de decisões. Sezin Hospitality fornece a cada membro da equipe sua própria área de tomada de decisões, acessada com um login individual, de modo que cada membro pode trabalhar independentemente, chegar a decisões e estratégias em potencial para toda a equipe. Os membros da equipe podem contribuir e cooperar aqui usando a página Lista de Decisões, onde as decisões de todos os membros podem ser vistas lado a lado. Isso permite que o Hospitality seja jogado efetivamente num ambiente de aprendizagem virtual ou misto, do mesmo modo que em um contexto tradicional de sala de aula. Clicando em Copiar, as decisões da coluna de um dos membros são movidas para a coluna de decisões da equipe. No fim do prazo, o sistema lê as decisões na coluna da equipe e calcula os resultados da rodada. As decisões da equipe podem ser editadas diretamente clicando em Ir no topo da coluna. A primeira escolha deve ser sobre a coluna em que as decisões serão inseridas. Nós sugerimos a sua própria ou a área do seu colega de equipe, de onde as decisões finais poderão ser copiadas para a área da equipe depois. Além disso, qualquer membro pode acessar a área de tomada de decisões dos outros membros da equipe, clicando em Ir na coluna desejada, e importar as decisões de outros membros para a sua própria coluna, clicando em Importar. Resultados. Após cada rodada, o sistema gera uma série de relatórios para que as equipes analisem seu desempenho. Os relatórios são disponibilizados imediatamente depois do fim do prazo, a menos que o instrutor determine outra forma. Os relatórios de resultados incluem demonstrações financeiras e relatórios de mercado para ambas frentes de negócios, além de indicadores financeiros-chave, relatórios de custos de pessoal e de instalações. A página de resultados também oferece informações sobre os resultados da rodada inicial, que são os mesmos para todas as equipes. É importante estudar esses valores atentamente antes de prosseguir com as decisões de fato, já que eles dão uma ideia das prováveis implicações de certas decisões. Condições de mercado. Depois de ler o manual do usuário e a descrição do caso, os participantes devem ler a previsão de mercado para ter uma noção geral das tendências da economia e da indústria. Após se familiarizar com os materiais importantes do curso, a posição competitiva e o provável desenvolvimento das principais tendências, está na hora de continuar com a tomada de decisões de fato. Recepção. Um desafio estratégico central que as equipes enfrentam é gerir a política de vendas e diárias do hotel. Na página de recepção, as equipes tomam várias decisões importantes. O primeiro passo é definir tarifas diferentes para os quartos, para a rodada atual, próxima rodada e também para a rodada seguinte. Depois das decisões sobre preço, as equipes podem escolher a estratégia de promoção. Finalmente, as equipes decidem sobre as escolhas apropriadas de pessoal para a recepção. Note que perto das estimativas de número de quartos e tarifas, você encontra variação percentual em relação aos valores válidos da rodada anterior. Restaurante. Na página Restaurante, as equipes têm muitas decisões a tomar. A primeira é criar um menu que seja atrativo para os clientes em termos de preço, qualidade e variedade. No segundo quadro, as equipes decidem a seleção de bebidas, assim como as margens de lucro. À direita, você encontrará 5 janelas adicionais. A aba superior, com a figura da mesa, permite que você escolha o arranjo das mesas. A aba seguinte, com a figura do gráfico, permite que você insira estimativas de vendas de pratos, assim como estimativas de vendas de bebidas por cliente. Isso dá uma estimativa de vendas e também uma percentagem da variação em relação ao resultado da rodada anterior. A terceira janela, com a figura da frigideira, exibe informações importantes sobre o preparo dos pratos, como o tempo de preparação, o número necessário de cozinheiros e a proporção de cozinheiros em relação à carga de trabalho. A quarta aba se refere às escolhas de pessoal. Aqui você decidirá sobre a prioridade do gerente e sobre o número de garçons e cozinheiros em serviço. O gráfico fornece informação importante sobre o manejo da carga horária. A última janela mostra o uso, custo e margem de lucro esperada dos materiais usados no restaurante. Housekeeping.
Na página Housekeeping, as equipes tomam decisões importantes sobre a função de housekeeping. Assim como em outras páginas, as equipes começam escolhendo a prioridade do gerente. Em seguida, com base nas respectivas condições, pode-se escolher a área ou as áreas prioritárias para o efeito de limpeza extra. As principais decisões nesta página são o nível geral desejado de limpeza e o tipo de firma terceirizada de limpeza, caso a equipe escolha terceirizar essa função. Manutenção. A página Manutenção permite às equipes tomar decisões para melhorar certas áreas relacionadas à satisfação. Pode-se escolher apenas uma melhoria de manutenção por rodada. Como em outras páginas, a prioridade do gerente tem uma série de efeitos dos quais as equipes podem se beneficiar. Recursos humanos. Na página de recursos humanos, as equipes obtêm informações detalhadas sobre a composição do pessoal do hotel e do restaurante. As equipes também decidem aqui sobre aspectos importantes do funcionamento dos negócios, como o número de funcionários, salários e treinamento. Os gráficos pop-up adicionais oferecem informações sobre os níveis de habilidade e satisfação dos funcionários. Compras. Nesta última página, as equipes podem planejar as compras de acordo com suas estimativas. O campo de decisão permite que a equipe planeje um excedente de certos produtos para acomodar um possível erro na previsão da demanda dos pratos do cardápio. Planejar um excedente muito grande de produtos perecíveis pode ser imprudente, mas um excedente planejado de produtos não perecíveis pode evitar perda de vendas no caso de demanda subestimada. Orçamentos. Na interface de tomada de decisões, os participantes têm acesso a um menu adicional que oferece dados atualizados automaticamente baseados nas decisões e estimativas feitas. O menu adicional consiste em projeções de valores para o hotel e para o restaurante separadamente, assim como uma declaração de renda baseada nas decisões tomadas até então. A declaração de renda inclui os resultados da rodada anterior e os valores orçados da rodada atual. Apesar de os resultados orçados não serem um indicador fiel dos resultados finais, eles fornecem às equipes um referencial de resultados para avaliar as decisões tomadas até o momento. Assim, é importante analisar os resultados orçados antes de confirmar o conjunto final de decisões. Os valores orçados podem exibir grandes diferenças em relação aos valores da rodada anterior e fornecem pistas sobre o que está causando essas diferenças. Conclusões e ajustes estratégicos. Os diversos relatórios contêm informação vital para que as equipes ajustem suas estratégias e melhorem seu desempenho. Cada equipe deve analisar seus resultados comparando-os com os resultados das concorrentes e tentar identificar estratégias e decisões vencedoras e aquelas mal-sucedidas para então revisar sua própria estratégia, se necessário. Antes do final do prazo, a equipe deve tornar as decisões escolhidas em decisões da equipe. Você deve se certificar que as decisões finais na coluna da equipe são aquelas que foram escolhidas e que o lucro orçado está de acordo com o objetivo. Pode-se copiar as decisões da equipe quantas vezes for necessário, desde que ainda dentro do prazo. Critério de sucesso. As equipes podem ser comparadas numa série de índices, mas a escolha dos critérios de sucesso fica por conta do instrutor. Várias opções estão disponíveis, desde cotas de mercado e receita acumulada até retorno de patrimônio e margem operacional. Downloads, impressões e slides. Os resultados podem ser baixados numa planilha para análise mais detalhada, clicando em Baixar, e também podem ser impressos usando o botão Imprimir. A apresentação em slides dos resultados pode ser acessada aqui e inclui várias tabelas e gráficos detalhando os vários aspectos do desempenho de todas as equipes.